Muito boa tarde, eu sou o Mário Campos e hoje, para o projeto Eurostart, para conectarmos pessoas e as soluções, convidei a doutora Daniela Tobo, da Sociedade de Advogados Tobo e Quintana. Portanto, é uma sociedade de advogados de responsabilidade limitada que está situada ou sediada na rua Júlio Diniz, junto ao edifício Mota Galiza, no Porto, portanto, entre a Rotunda da Boa Vista e o Palácio de Cristal. Esta sociedade de advogados, a doutora Daniela e a doutora Ana, são especialistas em imobiliário, direito migratório, direito empresarial e direito fiscal. Hoje vamos dar enfoque ao direito imobiliário. Eu convidei a doutora Daniela. A doutora Daniela é licenciada pela FMU, portanto, é licenciada em Direito pela FMU de São Paulo, tem um mestre, é mestrada ou fez um mestrado em Direito Fiscal na Universidade Católica do Porto e tem também uma especialização em Direito Imobiliário pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Pronto, posto isto, penso que em termos de introdução podemos continuar. Doutora Daniela, qualquer pessoa que queira investir em Portugal, portanto, sendo estrangeiro falo sem pertencer à União Europeia, e queria também que falássemos um bocadinho mais especificamente para o mercado brasileiro. Portanto, um investidor, uma pessoa que tenha interesse em investir em Portugal e que queira investir no mercado imobiliário, o que é que precisa? Em termos legais, em termos documentais, o que é que precisa? Os primeiros passos a dar. Olá, Mário. Antes de mais, obrigada pelo convite e estou aqui sempre à disposição para que vocês precisarem. Quanto ao investidor estrangeiro, ele vai precisar exatamente dos mesmos passos que um investidor português. Portugal não discrimina de forma alguma o investimento estrangeiro. Portanto, todo o procedimento de investimento, de compra, enfim, todo o processo é exatamente igual ao residente ou ao nacional português. A única diferença, e não é uma diferença, é obrigatório ter um número de contribuinte, é o número de identificação fiscal, é o que a gente chama de NIF, que todo mundo que mora em Portugal ou que nasceu em Portugal, que já tem. Portanto, quem quer investir vai ter que fazer essa inscrição na autoridade tributária. Com o passaporte e com o comprovativo de residência do Brasil, no caso, faça a sua inscrição na autoridade tributária e é dado um número para essa pessoa. Se for um estrangeiro não residente ou que não tenha outra nacionalidade, que não seja residente na Europa, é obrigatório ter um representante fiscal, que é a ligação da autoridade tributária com esse contribuinte. Portanto, um brasileiro, por exemplo, obrigatoriamente, ou melhor, um brasileiro não, um residente no Brasil obrigatoriamente vai ter que ter um representante fiscal em Portugal. E faça essa nomeação quando se pede o número de contribuinte. Essa é a única diferença, ou melhor, o primeiro passo que se dá para investir em Portugal. Pede-se o número de contribuinte, nomeia-se um representante fiscal e avança-se para o negócio em Portugal. Todo o resto é exatamente igual a um português ou a um residente em Portugal. Fantástico. Portanto, isto utilizando o mercado ou utilizando um residente no Brasil, portanto, a única coisa que ele precisa para fazer um negócio em Portugal é encontrar aqui alguém que o represente fiscalmente, que vá à autoridade tributária, que peça o número de identificação fiscal para esse residente no Brasil, utilizando os dados que ele tem no Brasil, portanto, o passaporte brasileiro, o domicílio, a residência no Brasil, portanto, e não precisa absolutamente mais nada, não é? Sim, sim. Eventualmente, numa situação de transação, pode ser uma transação bancária do Brasil para Portugal, sem ser preciso ter uma conta bancária em Portugal. Também não é obrigatório ter. Não há uma obrigatoriedade para isso, facilita os negócios, obviamente se tiver uma conta bancária, mas o investimento pode ser feito diretamente de uma conta no estrangeiro para Portugal. Portanto, não há obrigatoriedade da conta bancária para um simples investimento. Pode ser feito diretamente de lá. Tá bom? O principal mesmo é o representante fiscal. Essa aqui é uma questão que é importante ter alguém aqui que faça essa gerência e faça essa responsabilidade para esse contribuinte.
Muito bem. O escritório de advogados, portanto, a Sociedade de Advogados Tobo e Quintana, eu peço desculpa sempre a Daniela e a Ana, a Tobo e Quintana, a Sociedade de Advogados em si faz essa representação fiscal Sim, sim, sim. Temos se for necessário. Tem esse serviço Sim, também. temos esse serviço, o cliente pode nos contratar, temos um contrato para isso, a responsabilidade é sempre muito alta, a nossa, mas fazemos esse serviço para os nossos clientes sim, sem nenhum problema. Muito bem. Quando alguém quer investir em Portugal, não é? E não é residente em Portugal, é obrigatório ter algum visto? É obrigatório algum procedimento legal de legalização em Portugal? Se for, vamos falar de brasileiros, tá bem? Sendo um brasileiro, não é obrigatório um visto de entrada em Portugal. Portanto, se for simplesmente para investir ou para vir passear em Portugal ou qualquer outra situação de não residência, não é obrigatório um visto de entrada. Se decidir vir residir, é diferente, temos vários procedimentos e vários vistos. Mas se for simplesmente para investir, não precisa. Portugal e Brasil têm um acordo, um brasileiro pode entrar em Portugal, ficar até 90 dias, faz o investimento, conhece Portugal, retorna para o Brasil sem nenhum problema. Portanto, não vindo residir. Nesta fase em que nós estamos agora, e não sabemos até quando vai durar, que é a questão do Covid, as restrições emergenciais, enfim, todas essas restrições que nós temos, neste momento não é permitido viajar do Brasil para Portugal pessoas que não tenham residência em Portugal ou não sejam portugueses, nacionalidade portuguesa. Então, neste período, nós temos tido muitos clientes a nos procurar para fazer os negócios virtuais, que não é bem virtuais, portanto, nós preparamos procurações, envia-se para o Brasil as minutas, é assinado lá e devidamente apostilhada, enviada para Portugal, e aqui, com o representante, o negócio jurídico é finalizado. O negócio, a parte comercial, é tratada com as mediadoras imobiliárias, normalmente com visitas virtuais aos imóveis, portanto, Skype, Zoom, hoje em dia a gente já tem vários meios aqui, e que os negócios têm sido finalizados dessa forma. Naquele período que foram mesmo as restrições que nós tivemos de julho, nós tivemos uma incidência muito grande desse tipo de negócio aqui em Portugal. Tá bom? Portanto, não é necessário visto para entrar, entretanto, nessa fase eles também não estão conseguindo entrar, portanto, tem que se resolver de alguma forma e é por procuração. Ok, portanto, durante o período da pandemia tem que se criar uma solução online, fora a pandemia, portanto, e a pandemia vamos chamar-lhe uma exceção, portanto, fora esta exceção da Covid-19, durante 90 dias podem entrar em Portugal, passear, conhecer, comer bem, beber melhor. Comer bem, comer muito bem. Investir e regressar ao Brasil sem ser preciso absolutamente mais nada de forma legal. Relativamente ao investimento, portanto, e voltando um bocadinho outra vez aos investimentos imobiliários, portanto, um residente no Brasil que quer investir em Portugal, não é? Tem exatamente o mesmo tipo de encargos, despesas e impostos que tem qualquer outra pessoa, não é? Porque, portanto, como não há diferença entre investimento estrangeiro ou nacional, portanto, estaremos a falar exatamente dos mesmos impostos. Pode-nos falar um bocadinho sobre isto, portanto, tipo de responsabilidades tributárias e que despesas é que tem o registro e a escritura de um imóvel? Sim. Nós temos em Portugal, no ato da compra, portanto, no ato da transmissão do imóvel, 2 impostos. Nós temos o IMT, que é o Imposto Municipal de Transmissões Onerosas de Imóveis, que é muito semelhante ao ITBI do Brasil. Portanto, é mais ou menos a mesma forma de se processar. É um imposto progressivo, que tem uma taxa, uma alíquota, que é variável conforme o valor do negócio ou o valor do imóvel. Esse imposto, eu não vou te dizer taxas, porque ela é variável e vai depender. Um exemplo, 150 mil euros. Você adquire um imóvel de 150 mil euros. A taxa do IMT, o valor a se pagar do IMT, vai ser de aproximadamente 2.800 euros. Como é progressivo, tem que se fazer caso a caso. Eu aconselho sempre, antes de adquirir, fazer uma simulação e a gente prevê caso a caso o valor do imposto a pagar. No ato da compra, temos também, além do IMT, temos o imposto do selo. O imposto do selo tem uma taxa fixa de 0,8% nas aquisições, que paga-se também no momento da outorga da escritura de compra e venda junto com o IMT. No caso que demos de 150 mil euros, temos aqui um valor de imposto de 1.200 euros. Portanto, são os 2 impostos que se paga a quando da aquisição do imóvel.
No ato de compra do imóvel, na escritura, é um ato notarial, portanto tem que se pagar e tem ali um encargo. As escrituras de compra e venda em Portugal vão variar entre 200 e 450 euros. Pronto. Esse valor tem aqui alguma pequena diferenciação, ela não é proporcional ao imóvel, mas tem a ver com o número de participantes, enfim. Mas gira em torno de 200 e 450 euros. E depois nós temos o registro na conservatória. Após a aquisição, é obrigatório fazer um registro de propriedade, que tem um custo de 250 euros por imóvel. Portanto, são esses os procedimentos e os custos inerentes à aquisição propriamente dita. Então, portanto, em termos de resumo, 2 impostos, o IMT, não é? O IMT, o imposto do selo, depois selo, e depois tem 2 despesas. a escritura e o registro na conservatória. Na conservatória, muito bem. Em termos de procedimentos, não é? Portanto, desde o início até ao fim, em termos de procedimentos, eu como trabalho diretamente com a Remax tem geralmente um trabalho muito preventivo antes dos imóveis serem colocados à venda, portanto, qualquer imóvel que seja colocado no site Remax ou num portal associado à Remax é sempre verificado toda a documentação antes de ser colocada. Mas de qualquer forma, em termos práticos, não é? Como é que funciona o mercado português, todos os procedimentos que são necessários para realmente se adquirir um imóvel? Portanto, o primeiro passo é a escolha do imóvel. Escolhem um imóvel, as imobiliárias, portanto, auxiliam nesse procedimento de escolha do imóvel. A partir do momento que o imóvel é escolhido, entra-se na negociação do negócio, portanto, na parte do acordo quanto ao negócio. Prazos, condições, valores, enfim, vai se discutir ali a questão propriamente dita do negócio. Com essas condições definidas, passa-se a assinatura de um contrato promessa de compra e venda. O contrato promessa de compra e venda não é obrigatório, mas é muito usual em Portugal. Portanto, 99% dos processos em Portugal tem um contrato promessa de compra e venda, que é a vinculação das partes ao negócio que foi acordado. Esse contrato é assinado com algumas cláusulas, deverá ser feito por um advogado ou conferido por um advogado sempre. Eu sempre aconselho que tenham um profissional que acompanhe, para que aquilo que foi acordado esteja ali expresso no negócio. Nesse momento é pago um sinal, que são as arras do Brasil. Portanto, paga-se o sinal, o negócio está formalizado e tem-se ali um prazo para fazer a escritura. A partir daí, nesse ato do contrato de promessa, nós normalmente costumamos verificar, devemos verificar todos os documentos inerentes ao imóvel para verificar se tem alguma irregularidade. E eu sempre faço aqui uma distinção e um alerta, principalmente para os brasileiros, e por ser luso-brasileira, conheço bem a legislação de lá e de cá. Os negócios em Portugal são muito mais seguros que no Brasil. Portanto, nós aqui temos formas de registro muito mais fixas e muito mais simples de se verificar. Nós temos 3 entidades onde o imóvel está registrado. O primeiro é a Câmara Municipal, portanto, a Câmara Municipal que seria a Prefeitura, seria mais ou menos a Prefeitura do Brasil. A Câmara Municipal emite uma certidão, uma licença de utilização, que é para verificar se o imóvel está apto para ser utilizado, que é o ABITS do Brasil. Depois nós temos a autoridade tributária. A autoridade tributária é onde nós verificamos as inscrições registrais do imóvel quanto aos impostos. Qual é o valor patrimonial, no caso, o valor venal do Brasil, para verificar qual a porcentagem de imposto que vai incidir sobre aquele imóvel. E depois nós temos a Conservatória do Registro Predial. O Conservatório do Registro Predial emite uma certidão. Essa certidão é possível verificar ao minuto. Nós pagamos uma taxa e temos um código de acesso que nós podemos verificar a todo momento por um período de 6 meses, e pode ser renovado, onde eu verifico quem é o proprietário, se tem ônus, encargos, por exemplo, um usufruto. O proprietário, aquele que está te vendendo o imóvel, ele está te vendendo efetivamente a propriedade, mas existe ali um uso de uma outra pessoa e nós temos que verificar se existe ou não. Temos a questão da fidúcia, das hipotecas, das penhoras, portanto, nessa certidão eu consigo verificar ao minuto a situação cadastral daquele imóvel e os encargos que aquele imóvel pode ter.
tudo que exista de impedimento ao imóvel tem que estar registrado ali. Então, no momento do contrato promessa de compra e venda, nós verificamos e vemos que está tudo bem e é assinado o contrato promessa. E no dia da escritura de compra e venda, também é verificado pelo notário, pelo advogado que faz o ato, todo o procedimento. E não se assina nada sem essa conferência desses documentos. E se não estiver registrado, não há como ninguém vir colocar direitos posteriores. Portanto, há uma segurança enorme relativamente aos negócios aqui em Portugal. Depois da compra, então, nós temos contrato promessa, a compra efetiva, onde se vai fazer os tais registros na conservatória. A partir daí, a única obrigação que existe enquanto proprietário junto do governo português é o pagamento de um imposto, que é o IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, que é muito parecido com o IPTU do Brasil. É um imposto que tem uma taxa que também é variável conforme o valor do imóvel. Em Portugal, nós temos uma taxa de uma alíquota de 0,3% a 0,45% e vai depender da localização do imóvel. Cada prefeitura, cada Câmara Municipal tem a sua taxa de incidência e nós verificamos isso todos os anos. Portanto, é um pagamento do imposto anual e não há mais nenhuma obrigação quanto ao investimento. Bem, portanto, o contrato de promessa de compra e venda acaba por ser uma segurança, não é? Por exemplo, se um imóvel tiver algum tipo de hipoteca ou penhora, portanto, algum ónus ou algum encargo, entre o contrato de promessa de compra e venda e a escritura, será a altura em que essas situações são todas resolvidas. Exato. Correto? Tá bom. Portanto, relativamente ainda ao negócio imobiliário em si, a este investimento, há assim mais alguma recomendação que sugira aos seus conterrâneos brasileiros, nossos irmãos? Olha, o conselho que eu dou sempre, não é só para os brasileiros, é mesmo para todas as pessoas que vão fazer qualquer tipo de investimento, não só imobiliário, é que sejam acompanhados por bons profissionais e profissionais especializados em algumas áreas. No caso do investimento imobiliário, é importante ter uma mediadora com alguma experiência. O caso da Remax realmente faz um trabalho preventivo muito bom, verificam todos os imóveis, a forma da Remax trabalhar em Portugal e outras é muito forte e muito segura para os clientes, portanto, a parte da mediadora imobiliária é imprescindível no negócio, e ser acompanhados também por advogados especializados e que entendam de investimento. E se tiver ainda algum conhecimento de direito internacional e até mesmo migratório em algumas situações, é sempre importante, porque às vezes uma simples transferência de dinheiro do Brasil para cá pode ser complicada. Então é importante ter um advogado que entenda de direito internacional e consiga auxiliar o cliente em todo esse procedimento de investimento. Não só antes, durante e após a aquisição do imóvel. É a única recomendação. Ok. Sim, mas pronto, são recomendações todas elas válidas. Pronto, obviamente que a Tobo e Quintana, a Sociedade de Advogados RL, como parceira, neste caso da Euro Restart, da Remax Portugal, principalmente da agência à qual nós pertencemos, a Remax Pro, também aqui no Porto, obviamente que teremos todo o interesse em encaminhar e esclarecer todos os possíveis clientes que possam aparecer ou surgir. Já agora, doutora Daniela, só mais uma questão. Nós temos tido alguns clientes que nos pedem para falarmos um bocadinho sobre o Golden Visa ou o visto Gold e quais são, de uma forma genérica, não é? Nós iremos abordar depois estas questões dos programas de incentivo ao investimento em Portugal numa próxima oportunidade, mas como estamos a falar de imobiliário e como o visto Gold tem sido muito utilizado no investimento imobiliário, pode-nos dar só assim traços gerais, o que é, como é que funciona e quais são as maiores vantagens que tem um investidor que queira aproveitar esta ferramenta? O visto Gold ou Golden Visa, enfim, temos aqui alguns nomes internacionais, é o ARI, é a autorização de residência para o investimento. Nada mais é do que uma autorização de residência para o investimento. Isso quer dizer o quê? Se você cumprir alguns dos requisitos, hoje estão previstos 8 tipos de investimentos para cumprir os requisitos do ARI. O mais utilizado é o investimento imobiliário, portanto é um dos mais eleitos, mas temos aqui transferências de capitais, investimentos em empresas, fundos de investimentos imobiliários, fundos de investimentos em empresas, temos ali
8 categorias. O investimento imobiliário vai variar entre os 280 mil euros e os 500 mil euros. Portanto, é esse o patamar que nós temos para investimento imobiliário. A partir do momento que se investe numa dessas categorias, o investidor tem o direito a uma autorização de residência. Essa autorização de residência é diferente das outras por quê? Todas as autorizações de residência em Portugal e na Europa é obrigatório residir em Portugal. E quando eu falo residir é mudar para cá, os filhos estarem na escola, trabalhar, enfim, ter uma residência efetiva em Portugal. O ARI, o Golden Visa, não há essa obrigatoriedade. Basta que o investidor passe 7 dias por ano, ou melhor, 7 dias no primeiro ano e 14 dias nos anos subsequentes. Estamos a falar do investimento de 5 anos, portanto, num período de 5 anos, que é a validade e as renovações do ARI, essa pessoa só tem que vir passar férias a Portugal por um período de 14 dias cada um dos anos. Se quiser vir morar, muito bem. Se não quiser, se quiser continuar com a vida no Brasil e fazer as coisas por lá e ter uma liberdade de entrar e sair, o Golden Visa é o meio de o fazer. Outra vantagem, além dessa questão de não precisar fixar residência aqui, é o agregado familiar. Portanto, com um investimento é permitido que toda a família, quando eu falo toda a família, esposa, marido, filhos, em algumas situações especiais, os pais com alguma certa idade e dependência, vão também beneficiar desse visto, portanto, dessa autorização de residência. E podem vir estudar, trabalhar, entrar e sair do espaço Schengen, da União Europeia, sem nenhum tipo de restrição com esse documento. Portanto, essas são as principais vantagens que nós temos no Golden Visa. Fácil o investimento e ainda se tem o benefício dessa autorização de residência flexível. Portanto, acho que é principalmente isso e por isso que tem tanto sucesso. Ele foi criado em 2012 e o número, principalmente de brasileiros que têm investido dessa forma, é muito alto. É realmente muito alto. Muito bem, portanto, as grandes vantagens que tem com o investimento, não é? Portanto, no mínimo 280 mil euros, consegue ter um visto de residência em Portugal e que permite passear pela União Europeia toda ou trabalhar na União Europeia toda, para quem faz o investimento e para a família direta, portanto, marido, mulher, filhos e, eventualmente, poderá também analisar-se a situação se tiver ascendentes, Pais dependentes. Portanto, pais dependentes, de ambas as pessoas do casal. Exato. Nós temos sempre o investidor principal, que nós chamamos, e toda a abrangência da família, portanto, os pais da esposa, por exemplo, se tiverem numa situação de dependência comprovada e alguns requisitos, também entra no agregado familiar desse investidor principal. Muito bem, fantástico. Doutora Daniela, queria agradecer-lhe a disponibilidade, queria agradecer também ao escritório da Toubo e Quintana, Sociedade de Advogados Limitada, a disponibilidade para nos ajudar e todo o apoio que nos tem dado nestas questões mais pertinentes. E irei marcar já uma segunda conversa para aprofundarmos um bocadinho estes programas e os vistos todos para investimento estrangeiro em Portugal. Queria agradecer-lhe mais uma vez, boa tarde e até um dia destes. Obrigada, Mário. Eu é que agradeço o convite de estar aqui com vocês e já aceito os próximos, podemos falar sobre outros meios de virem para Portugal, Golden Visa, temos aqui várias situações, tá bem? Portanto, estou à disposição para o que precisarem, tá bom? Obrigada. Muito obrigado e obrigado a todos por terem disponibilizado algum tempo para assistir a este vídeo. Boa tarde. Obrigada.